destaque dessa semana ainda é a prisão em segunda instância. Os líderes partidários da Câmara e do Senado se reúnem amanhã às 9 horas da manhã na residência oficial da presidência do Senado para discutir exatamente esse assunto. Eles devem contar com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Alguns líderes defendem que o Senado priorize a proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na semana passada e entre em consenso com os deputados para criar um cronograma comum. Essa proposta determina que a ação penal se encerra em segunda instância e extingue a possibilidade de recurso para os tribunais superiores. Para recorrer a esses tribunais, então, seria necessário iniciar uma nova ação. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, diz, inclusive, que apesar de ter uma tramitação mais longa, uma alteração na Constituição garante essa norma jurídica, garante a validade dessa norma jurídica. A questão, André, é que aqui no Senado está na pauta da CCJ dessa quarta-feira o projeto de lei que permite a volta da prisão em segunda instância, através de uma alteração no Código de Processo Penal. O texto desse projeto, inclusive, foi feito a partir de conversas entre os senadores e o ministro Sérgio Moro. Para alguns senadores, a justificativa para votar esse projeto seria a tramitação mais rápida que a PEC. E aí, então, também não entraria na dúvida de estar alterando ou não uma cláusula pétrea da Constituição. Então, tudo isso deve ser resolvido, a decisão sobre esse encaminhamento deve ser resolvida na reunião de amanhã de manhã, lá na residência oficial da presidência do Senado, e a audiência pública, que estava marcada também para amanhã na CCJ, com a presença do ministro Sérgio Moro, foi adiada, André. Agora, Isabela, e o Congresso Nacional vai se reunir 2 vezes esta semana? Sim, André, 2 vezes. Deputados e senadores se reúnem na terça-feira para votar 11 vetos, para apreciar 11 vetos do presidente da República. Pelo entendimento, esses vetos todos devem ser derrubados. E na quarta-feira, eles voltam a se reunir para votar 24 créditos que vão liberar mais de 22 bilhões de reais no orçamento. Cerca de 5 bilhões de reais são do último leilão do pré-sal e devem ir para estados e municípios. E aqui no Senado, o plenário se reúne nesta terça-feira em sessão deliberativa com 10 itens na pauta. Os senadores podem votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que torna mais difícil a perda da cidadania brasileira. Também estão na pauta a divulgação detalhada dos gastos do governo e a proibição do corte para verbas de obras públicas.